Olá, ouvinte do Dicotomia! Estamos de volta com a série ABC das RI. Se você nunca escutou os outros episódios dessa série, vou te explicar rapidinho como é que funciona. Nessa série, tentamos explicar de forma breve alguns dos conceitos mais comentados das relações internacionais. E para isso, seguimos a ordem alfabética. Então, para dar continuidade, a letra desse episódio será a letra I, de interesse nacional, e será apresentado por mim, Brena Guedes. Bem, mesmo que você não seja da área de relações internacionais, já deve ter escutado em noticiários, reportagens, discursos de algum membro do governo ou até mesmo em documentos oficiais sobre o interesse nacional do Brasil ou de algum outro estado em questão, quando está sendo tratado sobre a política externa, por exemplo. Mas, antes de explicar sobre o que seria o interesse nacional, é importante ressaltar que existe certa dificuldade em conceituar ele, porque não existe um consenso entre os teóricos sobre a definição de interesse nacional. Assim, ele pode ser caracterizado como amplo e também como ambíguo. Então, vamos lá. O que seria o interesse nacional? Bem, então será preciso explicar o que seria o interesse nacional de acordo com essas diferentes definições. Então, para isso, utilizei um artigo bem explicativo sobre essa questão do autor Flávio Contreira, que a sua referência estará aqui na descrição desse episódio. E para iniciar essa descrição, temos que voltar à Antiguidade Clássica, que através dos discursos dos oradores durante a Guerra do Peloponeso, Tucídides definiu o conceito de interesse, sendo uma vantagem exclusiva de uma comunidade que era utilizada como guia para a ação do Estado. Porém, essa ideia de reconhecimento dos interesses de alguns e assim conduzir a política externa em direção a outros estados e seus interesses não prevaleceu durante a seção da supremacia política e intelectual da doutrina cristã, visto que, para essa nova percepção, os estados não deveriam agir de acordo com seus interesses mundanos. Daí avançamos no tempo e chegamos nos séculos XVI e XVII, quando ocorre a emergência dos estados nacionais, e com isso, o termo de interesse nacional volta a ser utilizado como um guia de ação política. Durante esse período, a nação passa a ser identificada com a pessoa do soberano. L'État, c'est moi. Ou seja, os interesses do Estado passam a ser compreendidos como os interesses do soberano. Então, o Estado irá agir de acordo com a conduta do seu soberano. Ademais, tempos depois, com a democratização do nacionalismo, segundo George Keohane, o conceito de interesse nacional passa a englobar outros interesses dentro do Estado. Ele também começou a refletir, então, sobre as novas lealdades nacionais e, com isso, iniciou um processo quando interesses de certos grupos passam a ser afetados pela política externa e, assim, com o decorrer do tempo, fica mais evidente a distinção entre os espaços doméstico e externo. E, então, o conceito de interesse nacional é ampliado e passa a abranger os âmbitos interno e externo da política. Ok, mas após essa breve explicação sobre a construção de interesse nacional no meio político, também precisamos compreender sobre como esse conceito foi ligado ao debate que desenvolveu as teorias de relações internacionais. Pois bem, voltamos para o início dos anos 50, quando a visão realista e a visão idealista de interesse nacional entraram no embate acadêmico. Do lado realista, temos uma percepção baseada no pensamento de Hobbes, Maquiavel e Tucídides. Assim, os realistas consideram os estados, esses sendo atores unitários e racionais, como aqueles que iriam agir de maneira homogênea no sistema internacional a favor do interesse nacional. Com isso, quando ele defende seu interesse nacional no âmbito internacional, estaria, portanto, expressando a racionalidade do Estado, buscando de forma simultânea o menor custo e o maior benefício. Já do lado liberal, ou como chamamos os realistas, os idealistas, esses acreditam que o interesse nacional deve ser definido baseado na ética e na moral, o contrário dos realistas que acreditavam que o objetivo principal dos estados nacionais é a busca de poder. Essa visão de interesse nacional é baseada nas percepções de autores como Wilson, que acreditava que as políticas externas das nações livres e democráticas deveriam ser submetidas à opinião pública, como também estavam associadas aos autores Immanuel Kant e o Jeremy Bentham, acredito que seja assim que pronuncia o nome dele.
Mas nem tudo são flores, e por essa percepção destacar as questões do papel da cooperação e sobre as preferências internas da sociedade, seus críticos batem na tecla dessa teoria não conseguir responder de forma satisfatória ao dilema da segurança num sistema internacional. Por outro lado, a partir dos anos 70, entra em cena na literatura de relações internacionais a perspectiva do autor Norbert Elias. Eu realmente espero que seja assim que pronuncie o nome dele, senão, mil desculpas. Que ele também irá contribuir para o debate de interesse nacional. Então, para exemplificar, ele vai trazer como exemplo sobre o interesse nacional dos Estados Unidos. Esse seria a defesa e o bem-estar dos seus cidadãos, do território e do seu sistema constitucional. E também traz para essa discussão a diferença entre esse conceito e interesse público. Assim podemos perceber a ligação da perspectiva desse autor com a tradição realista. Ademais, também vamos destacar a visão dos autores George e Keohane, que através de uma vertente liberal, acrescentam ao debate 3 interesses nacionais, que segundo os autores seriam comuns a todos os estados. São eles: a sobrevivência física, a autonomia e o bem-estar econômico. E para finalizar esse panorama geral, também adiciono o ponto de vista construtivista, que já nos anos 90, através do autor Wendt, ele realiza sua contribuição a partir da pesquisa sobre o vínculo entre interesses e identidades. Já o autor Huntington traz sua perspectiva sobre esse interesse nacional, baseado em um aspecto mais flexível que é apresentada pelas definições clássicas. Assim, para esse autor, esse conceito estaria definido simultaneamente por processos tanto internos quanto externos, de forma que o grau de coesão da identidade nacional determina os interesses nacionais que serão promovidos. Dessa forma, então, fica claro que quanto mais heterogêneas as identidades do Estado, mais os interesses nacionais são pulverizados. Por outro lado, quanto mais for homogêneo essa identidade, mais são bem definidos e representativos os interesses nacionais desses Estados. A partir de todas essas definições sobre interesse nacional, fica evidente a ambiguidade desse conceito, mas também como esse conceito é utilizado como uma ferramenta analítica e como um instrumento de ação política. E vale lembrar também que esses dois usos possuem tanto críticas quanto aprovações para diferentes autores, mesmo que ele sendo utilizado como instrumento político seja mais aceito, já que o ator político pode utilizá-lo para justificar suas decisões. Bem, essa foi uma breve explicação sobre o que é o interesse nacional, mais um episódio dessa nossa série ABC das RI. E se você ficou até aqui, um muito obrigada e não esqueça de nos seguir lá no nosso Instagram, que é o @dicotomia_cast. Também as referências utilizadas nesse episódio vai estar aqui na descrição, como também lá no nosso Instagram. Muito obrigada e até o próximo episódio. Valeu!